Bom dia, pessoal. De acordo com a nossa apostila, a gente terminou a região sul, ok? A gente vai dar sequência agora com a região centro-oeste. Uma região também bastante complexa, formada através de várias divisões de vários estados, e inclusive a transferência da capital nacional do Rio de Janeiro para o Distrito Federal, cujo único município é Brasília. Nós temos ali cidades satélites, mas o único município do Distrito Federal é Brasília. Vamos entender como foi esse processo todo, ok? Vamos dar sequência aqui, ó. A cidade de Brasília é a capital do país desde 1960. Ela foi construída por Juscelino Kubitschek, né, aquele mesmo dos 50 anos em 5, e é onde abriga os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, né, todos em âmbito federal e distrital. Bom, vamos lá. É... o Centro-Oeste, por que ele é complexo? Porque ao longo dos anos ele passou por diversas modificações, ok? Essas modificações foram as responsáveis por fazer com que houvesse ali um processo, né, de população, de povoamento. Vamos entender. O Centro-Oeste ele é muito diversificado no que diz respeito à riqueza cultural e paisagens naturais. Inclusive, abriga ali o Pantanal, né, o Complexo Pantaneiro, que é a maior área alagável do mundo. Tá? Além de outras paisagens belíssimas, ok? E como todo ponto positivo, a gente tem também os negativos, que tem a ver, né, com relações a questões socioeconômicas, como todo o Brasil, infelizmente. Nós temos uma população bem distribuída, ok? Em algumas situações, como por exemplo o Distrito Federal, a maior densidade demográfica do Brasil, com 525,8 pessoas por quilômetro ao quadrado. Goiás, com 19,9, Mato Grosso, com 3,7 e Mato Grosso do Sul, com 7,5. A gente vê que há algumas disparidades, porém, a gente tem que considerar tamanhos. O Distrito Federal é a menor área que compõe aí a região centro-oeste. Automaticamente ela vai ter maior número, né, maior densidade demográfica. Como a gente viu no capítulo 1, o território brasileiro passou por sucessivas mudanças, né, na segunda metade do século XX, principalmente no que diz respeito à divisão do Estado, a elevação de alguns territórios em Estado, como alguns casos aí ocorreram. E aqui, na região centro-oeste, a gente vai ver que houve divisões. O Estado do Mato Grosso, por exemplo, era um Estado só, que em 1977 foi dividido em dois, se tornando Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Goiás e Tocantins, por exemplo, eram um único estado que em 1988 se dividiram, ficando assim Goiás e Tocantins. É muito interessante, né, a gente entender essa situação. E além de tudo, nós temos ainda, né, o Distrito Federal, que foi criado em 1960 para abrigar a capital Brasília, ok? Então, assim, nós tivemos algumas modificações nos estados, na configuração dos estados, o que impulsionou, né, essa região a se desenvolver. Vamos entender aqui, ó. Então, assim, Tocantins ficou na região norte, Goiás ficou na centro-oeste e Mato Grosso e Mato Grosso do Sul permaneceram na região centro-oeste. Lembrando que até 1977 Mato Grosso era um único estado, tá? Só após 1977 é que houve a divisão entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Bom, as paisagens naturais são as mais diversas. Nós temos a planície pantaneira, né? Nós temos aí cerrados e floresta amazônica, ok? É muito interessante a gente entender essa situação. Por quê? Porque o norte do Mato Grosso fica muito próximo, por exemplo, né, ao Amazonas, à floresta amazônica, portanto, é uma faixa de transição. Ok? Então, nós vamos encontrar ali floresta amazônica, floresta tropical. À medida que nós vamos ao sul, né, passando por Mato Grosso do Sul, nós vamos nos deparar com cerrados, ok? E a planície pantaneira. Tá? Então, assim, essa região ela está totalmente dentro do clima tropical. E isso faz com que essas temperaturas, né, com que as paisagens naturais sejam extremamente
iguais às que são, que ocorrem no clima tropical. Então, por exemplo, ó, a localização central faz com que a região tenha conexões naturais com todas as demais. Por quê? Porque ela está no centro do território brasileiro, fazendo com que ela tenha conexão com várias outras paisagens. Por exemplo, o Cerrado de Goiás, por exemplo, que é onde está muito presente, né, ele chega até as áreas, por exemplo, de Caatinga. Então a gente tem toda essa situação e vegetações bastante complexas, por exemplo, como o Pantanal, né, com espécies típicas lá, e como a Caatinga, né, como a Amazônia e Cerrado. Então, quais são as paisagens naturais? Pantanal, Caatinga, Amazônia e Cerrado. Tá? Então é muito interessante a gente entender isso. E alguns lugares são faixas de transição, são áreas, faixas bastante pequenas, mas que fazem parte dessa paisagem. Outro aspecto muito importante do que diz respeito às paisagens naturais são, né, as questões humanas promoveram e ainda promovem muitas alterações, principalmente na vegetação, para ali o cultivo da agricultura e pecuária. Lembrando que aquela região é uma região bastante voltada ao setor agrícola, o que colabora para que as paisagens naturais sofram aí bastante alterações. Já o clima, a gente sabe que acabamos de falar anteriormente que está na faixa tropical, então é um dos principais fatores que influenciam, né, as características climáticas, são a latitude e a altitude. A continentalidade também, por quê? Porque essa região ela não tem saída para o mar, ela sofre totalmente, né, as características da continentalidade. Então a região exibe predominantemente o clima tropical típico, também chamado de tropical continental, que é aquele com verão chuvoso e inverno ameno e seco, né, com aquele período de estiagem que a gente passou aqui também. As chuvas ocorrem com maior frequência nos meses quentes, né, devido ali aos rios voadores que partem do Amazonas e passam para a região. E depois a gente tem durante o inverno os meses mais frios e muito seca, né, por conta da subida da massa seca do Chaco, do Vale del Chaco. E essa distância, né, com relação ao mar, por isso que ele é tropical continental, reduz a umidade, principalmente durante o inverno, que influenciam a diminuição das chuvas. Então, a amplitude térmica diária nesses momentos ela é muito elevada, porque ela começa o dia com temperaturas menores, mas ela sobe muito ao decorrer do dia. Então, a amplitude térmica nada mais é que a diferença entre a menor e a maior temperatura alcançada. E isso demonstra, né, essa grande amplitude térmica demonstra uma das principais características do tropical continental, desse clima, que são temperaturas elevadas durante alguns períodos do ano. Várias massas de ar atuam no clima do centro-oeste. Então, nos meses de inverno, as massas de ar polar causarem quedas abruptas de temperatura, tá? Porém, são massas de ar frio e seco. As demais massas de ar aumentam sua influência também conforme a estação do ano. Então, dependendo da estação do ano, chega massas de ar diferentes, tá, nessa região que influenciam diretamente no clima dela. Tá? Então, por exemplo, as massas de ar equatorial e continental e a tropical atlântica são as massas de ar responsáveis pelas chuvas nos meses de setembro a março aproximadamente, que é quando a gente tem ali, né, o início da primavera até o outono, né, que é em março. Lembrando só que nos climas tropicais nós não temos aí uma estação definida de outono, né? É somente uma data específica, né, que marca o equinócio, porque as características são somente de inverno e verão. Mas lembrando, né, outono só para lembrar que há uma diminuição das temperaturas durante esse período. A cidade de Cuiabá, por exemplo, né, que é no estado do Mato Grosso, elas são conhecidas pelas elevadas temperaturas que frequentemente ultrapassam os 40 graus. No entanto, as variações não são raras, né? A gente vai ver aqui, por exemplo, olha o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, né?
Olha que tempestade, que foto mais linda. Isso é em Alto Paraíso, no Goiás. Né? Então a gente percebe, olha aqui, ó, a vegetação rasteira, as árvores bem esparsas. Olha o Planalto, né? Não é à toa que é chamado de Planalto Central. É bem interessante. Então, vamos olhar agora a próxima página para ver os relatos com relação às variações de temperatura na cidade de Cuiabá. Né? Olha só, Cuiabá registra 16 graus, perdão, nesta sexta após queda brusca na temperatura. Isso depende, né? Vai depender da ação das massas de ar. É por isso que é muito interessante a gente pensar. Cuiabá, que é uma cidade muito quente, de repente a ação de uma massa de ar faz com que ela chegue nos 16 graus. Isso, né? Faz com que haja essa alta amplitude térmica. Após ler, por favor, vocês respondam aqui para mim, mas vamos dar continuidade. Bom, a vegetação ela está relacionada ao tipo climático. Como a gente já viu por várias vezes, a principal característica da vegetação está relacionada ao seu tipo climático. Então, nós vamos ter vegetações aí típicas do clima tropical. Campos cerrados, complexo do Pantanal, floresta equatorial no norte do Mato Grosso, cerrado em quase toda a região central aqui do Centro-Oeste, complexo Pantanal, olha, tá? Que pega um pouco do Mato Grosso do Sul e um pouco do Mato Grosso, e alguns campos, né, já bem próximos aqui ao Paraguai e ao Paraná. Okay? Então é muito importante isso, entender que são poucos os pedaços de campos. São as pradarias, que são aquelas áreas, por exemplo, com vegetação rasteira de gramíneas. Okay? Então, as principais vegetações são floresta equatorial, né, cerrado e complexo do Pantanal. Ok, pessoal? É isso que eu preciso que vocês entendam. Nós temos aí pequenas áreas, né, de floresta tropical, ok? E um pedaço próximo ao Paraná e ao Paraguai de campos ou pradarias, ok? Então, o cerrado, conhecido como savana brasileira, que possui as mesmas características da savana africana, tá? Ocorre predominantemente nas áreas de clima tropical típico. Como vimos antes, né, o cerrado é composto por poucas árvores de médio porte espalhadas em meio a um capim baixo. Né? Elas possuem troncos retorcidos, são árvores de pequeno e médio porte, com cascas bastante grossas. Por quê? Porque elas passam aquele período de estiagem, né, que ocorre no clima tropical. Nós temos muita chuva durante um período do ano e pouquíssima chuva durante outro período. E nesse período de pouca chuva, as árvores se adaptaram, né, com cascas mais grossas, raízes mais profundas, para, né, poder sobreviver durante esse período. O cerrado, apesar de parecer assim algo pouco, né, biodiverso, ele apresenta uma grande biodiversidade e ele pode ser dividido em diferentes categorias. Por quê? Porque o cerrado, né, nas suas áreas de transição, ele apresenta algumas matas um pouco mais fechadas, como a gente vai ver. Né? Por exemplo, nas áreas do cerrado, ao longo dos cursos de rio, existem as matas ciliares e de galeria, né, que se estendem nas áreas com maior umidade do solo, por conta dos rios, por exemplo, dos córregos e tudo mais. Então aquela área é bastante úmida, fazendo com que haja uma vegetação mais atípica, né? Uma vegetação maior, com árvores de maior porte, né? Enquanto, né, à medida que a gente vai se afastando, a gente tem os locais como Cerradão, tá? E o Cerradão ele é parecido com as florestas tropicais, tá? Eles ocorrem maiores formações florestais. Em outros pontos, por exemplo, com solos, né, menos espessos e arenosos, dificultam a formação da vegetação, começa aí a caracterização do cerrado que a gente conhece, né, com árvores menores, mais capim, vegetação arbustiva, entre outros. E em meio a esses extremos, temos o cerrado no sentido mais restrito, composto de vegetação rasteira, como os campos, e também de árvores de pequenos portes. Né? Então é isso que é interessante. O cerrado, ele não é somente aquele cerrado que a gente conhece. Dependendo da quantidade de umidade presente, profundidade do solo, ele se transforma aí, porém não deixa de ser
cerrado, ok? Que isso fique claro. Tá? Desmatamento do cerrado supéreo da Amazônia indica dado oficial. Essa é uma questão que vem ocorrendo no Brasil nos últimos anos, que o cerrado ele é uma área, né, de pouca produtividade naturalmente, ok? Então a gente precisa entender isso. O que acontece? A gente sabe que os solos são pouco úmidos, né, e rasos. Só que com avançadas técnicas, né, agrícolas, essa compensação é realizada e o Cerrado passa a ser aí um grande produtor, principalmente de soja nessa região, né? Então, o desmatamento do cerrado está aliado à expansão da fronteira agrícola brasileira, que vem crescendo nos últimos anos. E isso causa grandes problemas, uma vez que, né, a destruição do cerrado leva a vários problemas ambientais. Então, é muito complexo, a gente não pode deixar de ler esse dado, vai nos explicar aqui todos os problemas relacionados a essa situação. Bom, e o Pantanal, que não se trata somente de uma formação vegetal, mas de um complexo formado por diferentes ecossistemas. Então, que chega a ser, né, o complexo do Pantanal acaba sendo até um bioma por ter diversos ecossistemas. Então, a união de diversos ecossistemas forma um bioma, que é chamado, né, um domínio de transição, ok? Então, por isso que fala complexo do Pantanal, porque é uma grande diversidade de espécies que vivem ali e é uma área em que ocorre inundação em um período, seca em outro, e essas características fazem com que exista ali uma grande diversidade de ecossistemas, né? Então a gente sabe que a alternâncias entre períodos de cheia e vazante dos rios é um fator importante das características natural do Pantanal. Por exemplo, olha que interessante na época, né, do período de cheias e vazantes, e olha o período, né, de seca. Então isso aqui já demonstra há uma grande complexidade de ecossistemas que vivem aí, né? Ecossistemas que se adaptam aos meses, né, com pouca chuva e ecossistemas que se adaptam às questões alagadiças. Por isso é chamado de complexo do Pantanal. Tá? E a Transpantaneira, que é uma rodovia que corta totalmente o Pantanal, é uma rota de aventureiras, né, por exemplo, mas ela foi criada aí para o escoamento dos produtos dessa área, né? Então é muito interessante. Ela foi criada, ela não foi concluída, né, nem mesmo pavimentada, e a intenção era fazer o quê? Ligar Cuiabá, no Mato Grosso, a Corumbá, Mato Grosso do Sul, né? Só que devido às cheias, constantes cheias e vazantes que ocorrem ali, né, foi um dos períodos aí, foi dos fatores, perdão, que infelizmente não deixou que ela se concluísse. Mas enfim, é muito interessante e ela passa por várias áreas de preservação ambiental e acabou sendo, né, uma rota de turismo de aventura. Muito importante, infelizmente, como ela não acabou, né, de ser construída, nem muito pavimentada, ela se torna aí um marco para os aventureiros. Bom, pessoal, aqui organizando as ideias, a aula hoje acaba por aqui. Na próxima a gente dá continuidade. Façam os exercícios do começo do capítulo até aqui, todos aqueles que ocorrerem. Até a próxima aula. Estarei disponível no WhatsApp. Até mais.